Acho que já tem uma quantidade boa de pessoas, né? Acho que a gente já pode ir começando. A gente agradece, né, primeiramente a Regional Sobra Free, né, na figura de Glívia, que está presente. A gente vai falar um pouquinho sobre um tema bem corriqueiro nosso, né, sobre reabilitação cardíaca em crianças cardiopatas. E eu estou aqui com grandes amigos e parceiros na área, né, Karine Albino e Marcos Galdino. E aí a gente espera que a gente possa contribuir um pouquinho, de acordo com a nossa vivência, com esse tema para vocês, tá? Eu vou moderar, mas eu vou acabar apresentando alguma coisa para vocês também, porque a gente dividiu de uma forma que a gente consiga conversar um pouquinho, tá? Então, a gente vai começar com Karine Albino. Isso, eu vou começar compartilhando aqui a tela com vocês. Boa noite. E aí, deixa eu apresentar a Karine, né? Karine é mestre em cuidados paliativos, né, pelo IMIP. Tem residência em fisioterapia respiratória também pelo IMIP. É especialista em terapia intensiva neonatal e pediátrica pela UCOFITO. Pós-graduado em fisiologia do exercício aplicada à clínica pela Unifesp. Né? Fisioterapeuta, né, da reabilitação pulmonar do Otávio de Freitas. Voluntária, né, da Casa do Coração, do CIRCO, e fisioterapeuta, né, e sócia do Reabeduca, né? Do Rehab Center. Tranquilo. Educa na minha cabeça. Boa noite, pessoal. Como o Lívia me apresentou, né, hoje eu vou falar um pouquinho das barreiras para a reabilitação pediátrica, tá certo? Cardíaca pediátrica, na verdade, se elas existem. Um minuto. Karen, tenta mudar no modo apresentação. Vou botar agora, foi porque estava agora. Sim. Aí, enquanto o Karim está organizando, só para dizer para vocês que vocês podem fazer as perguntas pelo chat, tá? E aí, ao final, a gente vai tentar responder todas, tá ok? Pronto, tá tudo ok aqui agora comigo, vou começar, tá? Então, o tema existem barreiras para a reabilitação cardíaca pediátrica. Doutora Karine, rapidinho, sua apresentação não tá em modo apresentação. Oxi. Coloque, talvez, em leitura. E doutora Lívia e doutor Marcos Galdino, por favor, feche suas câmeras e o áudio. Eu estou colocando agora em modo apresentação, não está indo? Não. Bom. No teste foi, né? Foi. Vê se foi agora. Pronto. Foi perfeito agora. Tá ok? Pronto. Podemos começar? Erros técnicos, vamos embora, para a gente poder conversar bastante sobre reabilitação em cardiopediatria. Então, antes de a gente começar a falar das barreiras, a gente vai falar um pouquinho do conceito do que é essa reabilitação cardíaca ou reabilitação cardiovascular, tá? Ela é um conjunto de atividades que vai tanto melhorar como manter a saúde cardiovascular através de um programa individualizado. E esse programa, ele é desenhado para otimizar tanto o estado físico, psicológico, social, laborativo e emocional. E esse processo, ele vai incluir a modificação de fatores de risco, fazer a prevenção de novos eventos cardíacos, assim como a prevenção da progressão da doença. Em relação aos objetivos dessa reabilitação cardíaca, né? O principal objetivo vai ser beneficiar os indivíduos, né? Através de uma abordagem primária, que é o treinamento físico. Mas não só é o treinamento físico que compõe a reabilitação cardíaca, ela necessita de intervenções interdisciplinares, né? Juntamente com os fisioterapeutas, né, que vão estar responsáveis ali pelo treinamento físico, vamos ter os nutricionistas, os psicólogos, médicos, enfermeiros, terapeutas ocupacionais, uma equipe realmente interdisciplinar, tá certo? E aí, uma revisão sistemática, viu, em 2011, que a reabilitação cardíaca, ela traz muitos resultados para a população que tem cardiopatia congênita. Porém, o que é que tem que ser levado em consideração? As complexidades dessas cardiopatias congênitas, né? E os defeitos que ainda ficam, mesmo após a correção cirúrgica.
tá? Então, varia muito essa resposta da reabilitação cardíaca de acordo com aquilo que ainda ficou residual, aquele defeito que ainda ficou presente mesmo após essa correção, certo? E aí essa reabilitação vai ter que levar em consideração a particularidade, né? A particularidade de cada caso, e apesar disso tudo, com essa particularidade, né, dá para se seguir uma recomendação que é da Sociedade Europeia em Cardiologia, né? Lembrando sempre que a reabilitação cardíaca ela deve ser individualizada, mas ela segue recomendações de sociedades, né? No caso, hoje eu vou falar mais dessa Sociedade Europeia em Cardiologia, porque ela traz para a reabilitação cardíaca pediátrica. Em relação a essa recomendação, o que é que ela traz, né? A recomendação de atividade física, de esporte recreativo e de treinamento físico em crianças com cardiopatias congênitas. Vamos lá, começando pelos saudáveis, né? O que é que ela recomenda? A atividade física cardiorrespiratória é o mesmo que atividade aeróbica, é o mesmo que exercício para melhorar a resistência, certo? E atividade, onde lê atividade musculoesquelética, é aquilo que a gente chama de atividade resistida ou atividade para ganho de força. Então, pensando em crianças saudáveis, qual é a recomendação? Atividades aeróbias, a recomendação é de 60 minutos por dia, né? E essa atividade pode ser uma intensidade de moderada a vigorosa e a participação sem restrição em atividades tanto esportivas de competição como de lazer, em relação a exercícios, né? Que vão levar a ganho de força, exercícios resistidos. A recomendação é de 2 a 3 dias por semana, sem nenhuma restrição de intensidade, só pensando no limite de segurança, para poder prevenir danos, prevenir lesões. E como outras atividades, ele traz que menos de 2 horas de tempo parado, ou seja, essa criança deve ficar o menos inativa possível, certo? E aí, por essa recomendação, a gente vai comparar crianças saudáveis. Entrou um eco aqui para mim, mas agora voltou. Tá. Crianças saudáveis com os principais defeitos congênitos, tá certo? Com os defeitos congênitos mais comuns. Por exemplo, aqui cita defeito de septo, e ele comparando com o saudável, ele diz que é a mesma recomendação. Então, a recomendação é igual aos saudáveis, certo? Ele traz aqui uma ressalva só em relação a que dos 3 aos 6 primeiros meses, logo após a colocação, né, do dispositivo, ser intensidades um pouco mais leves, tá? Outro exemplo, estenose aórtica, bem comum também. Recomendação igual aos saudáveis, tanto para atividades aeróbias quanto para atividades de ganho de força. Tá? Quando a gente parte para uma classificação moderada dentro de estenose aórtica, tem alguns limites em relação à intensidade, mas recomenda-se fazer exercício, contanto que ele seja seguro, né, através de realização de avaliação, de monitorização, certo? Outros exemplos de ainda defeitos congênitos bastante comum, né, coactação da aorta igual aos saudáveis, né, um aneurisma da aorta também igual aos saudáveis. Então, dependendo da patologia, e na verdade, na maioria delas, a recomendação é sempre igual aos saudáveis, a não ser aquelas patologias, né, que são um pouco mais complexas, que têm algumas limitações, e essas limitações é basicamente em relação à intensidade que é aplicada, não necessariamente vai ser a de moderada, vigorosa, como na criança saudável, mas sim umas intensidades um pouco mais baixas. A gente trabalha ali com intensidade de baixa, moderada, né, e como recomendação, sempre que possível, né, indicar fazer a avaliação bem completa em casos específicos e fazer sempre também um teste de esforço cardiopulmonar. E aí a gente começa a falar de riscos e benefícios. Primeiro, benefícios, né? Como geral, o benefício do exercício físico, ele vai trazer melhora da saúde, né? Então, qualquer pessoa que esteja com alguma limitação, procurar fazer exercício, ele vai ter como resultado melhorar a saúde dele. Tolerância ao exercício, ou seja, ele vai demorar mais a cansar, ele vai conseguir fazer mais coisas, ele vai estar cada vez cansando menos, né, conseguindo fazer mais tempo de exercício e qualidade de vida, tá certo? E trazendo um pouquinho para a reabilitação cardíaca, né, benefícios mais específicos, vai levar ao quê? A uma redução de readmissões hospitalares. Então, esse paciente, nessa criança, ela vai ter menos internamentos hospitalares, né, vai prevenir novos eventos cardíacos, cardiovasculares, vai ter uma melhora no controle de fatores de riscos, né, que vão ser o que termina desencadeando esses novos eventos, né, retorno de funcionalidade, porque dependendo de qual for a limitação dessa criança, ela vai ter uma funcionalidade prejudicada,
E um desfecho bem importante, né, que é a redução da mortalidade. Em relação a riscos, né, riscos que vão ser associados ao treinamento físico. Existem riscos? Existe sim, e eles vão estar todos sendo evidenciados pelos próprios eventos cardíacos, ou seja, uma arritmia maligna, uma insuficiência cardíaca descompensada, uma hipertensão arterial sistêmica que foi induzida, né, um pico, como se fosse um pico hipertensivo, mais conhecido assim, pelo próprio exercício, a síncope, piora de cianose, a morte súbita, uma isquemia de miocárdio, né? Mas aí a literatura traz o seguinte, que o treinamento físico, ele apresenta mais benefícios do que risco para essas crianças, né, com cardiopatia congênitas. Então, uma revisão sistemática recente, ela fala o seguinte, que a taxa de riscos em indivíduos com cardiopatias congênitas que realizam exercícios físicos, que desenvolveram, né, que chegaram a desenvolver infarto agudo do miocárdio, arritmia ou morte, ele foi menor do que 0,1%. E aí esse estudo concluiu que, apesar dessa taxa ser mínima de risco envolvendo o treinamento, o que deve ser considerado é o bom senso e o senso clínico, sempre para ser soberano, certo? Em relação a gente avaliar e prescrever o treinamento físico dentro da reabilitação cardíaca para essas crianças com cardiopatia congênita. Tá? Então, uma maneira da gente minimizar esses riscos é fazendo uma avaliação funcional completa, né? Estratificando esses riscos. Como é que estratifica esses riscos? Levando em consideração a capacidade funcional e a presença de sintomas, tá? Em relação durante o próprio treinamento físico, a monitorização, sempre essas crianças devem ser monitorizadas, a prescrição, e tanto a prescrição quanto a progressão do treino, né, ele deve ser de maneira individualizada e sempre ter reavaliação. Estabelecer prazos para que essa criança seja sempre reavaliada, para que a gente possa estar controlando todos os objetivos que a gente traçou para essa criança melhorar, né, se beneficiar pela reabilitação cardiovascular. E aí, será que existem barreiras? Que foi a pergunta que eu iniciei o tema da aula de hoje. Existe sim. Existem várias barreiras, na verdade, mas hoje a principal que eu vou querer conversar um pouquinho com vocês é a inatividade. Tanto o que a inatividade causa, como o que causa a inatividade. Vamos lá. Então, a inatividade, ela vai causar um comportamento restrito. O que é isso? Essa criança que fica mais inativa, ela vai ter um descondicionamento físico por ficar inativa, né? Ela vai ter uma baixa capacidade em relação ao esforço e tudo isso vai levar a um isolamento social. Ela vai ter uma baixa tolerância ao exercício, né? Pela própria inatividade, cada vez que ela for fazer algum esforço, ela vai se cansar, né? Então, ela vai estar evitando se esforçar. Pela inatividade, mais uma vez, vai ter a questão da atrofia muscular esquelética, que a gente não usa, né, de musculatura, essa musculatura tende a atrofiar pelo próprio desuso, né, e outras coisas, uma função respiratória comprometida e atraso do desenvolvimento, tanto motor quanto cognitivo. E agora eu vou falar um pouquinho do que leva à inatividade. Uma primeira barreira é a restrição médica. Na verdade, o que acontece muitas vezes é pelo desconhecimento, né, que está aqui como outra barreira, desconhecimento dos benefícios, né? Os médicos muitas vezes não encaminham, não indicam, né, não sabem quais são os pacientes que realmente são elegíveis para fazer a reabilitação cardíaca, né? Então, assim, muitas vezes a própria reabilitação cardíaca não está no currículo dos profissionais de saúde, não falo só da equipe médica em si, não falo só do profissional médico. É uma defasagem que a gente vê, que é a reabilitação cardíaca, cardiopulmonar e metabólica, na verdade, não entra no currículo dos profissionais de saúde. Então, tem essa falta desse conhecimento, né, desses pacientes que têm a indicação de fazer, e isso vai prejudicar e muito a questão do encaminhamento. Outra barreira importante que vai levar à inatividade é a restrição familiar. É aquele famoso pré- e pós-operatório da seguinte forma. No pré-operatório, meu filho tem um problema no coração, então ele não pode fazer exercício, ele não pode fazer esforço. Aí ele fez a cirurgia, corrigiu o problema, e agora meu filho não pode fazer exercício, ele não pode fazer esforço porque ele é operado. Então, falta educação em saúde, falta, mais uma vez, conversar com essa família, explicar os benefícios da reabilitação, né, tudo que essa criança vai ganhar com a reabilitação para que ela se sinta
para que a família sinta que é seguro, se sinta confortável em que o filho participe da reabilitação, né? Outra restrição importante é o próprio paciente, né? Porque se ele ouvir da família dele, né, dos responsáveis dele, que não pode fazer, aquilo vai levar a medo, a insegurança, que está aqui como outra barreira, né? E aquela criança que tem medo de fazer as coisas, né? Que tem medo de fazer exercício, ela tem medo até de brincar, né? Então, aquela criança que na escola não brinca, não faz nada, além de tudo, vai levar a um isolamento social, né? Criança que não brinca, não faz amizade, fica ali isolada, né? Tudo isso vai levando à inatividade, tá? Outro vilão importantíssimo, né? E é um vilão agora dos tempos modernos, é o tempo em tela. O que acontece? Piora e muito a inatividade, o tempo que essa criança passa na tela, né, no celular, no tablet, videogame, televisão, independente de qual for a tela, né, e essa inatividade, ela vai levar a comorbidades, e uma das principais é a obesidade, e tudo isso vai repercutir na fase adulta, né, da vida dessa criança. E falando em adulto, né, os estudos, né, esse gráfico aqui do lado está mostrando justamente uma associação positiva entre o tempo que os pais passam na tela e o tempo que os filhos passam na tela também. E isso vem aumentando, né, essa associação ela vem aumentando em relação aos últimos tempos, os últimos anos. Ou seja, quanto mais o pai, né, quanto mais um responsável por uma criança passa tempo na tela, aquela criança vai usar aquilo como exemplo, isso é os estudos que estão falando, e vai passar muito tempo na frente da tela também. E quanto mais inativo, nada de praticar atividade física, né? Então, reforça mais uma vez que tudo isso leva à inatividade. E aí, como solucionar essas barreiras, né? Hoje a mais falada e discutida foi inatividade, mas existem outras barreiras, no finalzinho eu vou citar algumas delas para a gente poder conversar um pouquinho melhor. Se a barreira mais falada foi a inatividade, como é que a gente soluciona a inatividade? Com atividade física, certo? Mas lembrando que essas crianças têm cardiopatia congênita, então elas não podem ser simplesmente liberadas para atividade física, elas têm que passar por uma avaliação, né? Então, elas não têm a indicação imediata de fazer atividade física, e sim a indicação de fazer a reabilitação cardíaca, né? Cardíaca pediátrica. Então, o que é bastante importante é essa avaliação prévia, né, antes de qualquer tipo de atividade. E ela tem qual objetivo? Ver as minúcias que essa doença de base tem, estratificar o risco, como eu já falei anteriormente, porque ele pode levar a alguma complicação, né, determinar o nível de condicionamento que essa criança tem para ela poder desempenhar uma prática de atividade física, e essa prática de atividade física, ela ser bem sucedida. E falando ainda em avaliação, tem um teste de esforço cardiopulmonar. Eu não vou detalhar ele aqui para vocês, mas eu vou falar rapidamente que ele é padrão ouro na avaliação de capacidade funcional, né, de avaliação funcional cardiorrespiratória. E ele vai permitir definir quais são os mecanismos que vai estar relacionado a ter uma baixa capacidade funcional, e que isso leva à dispneia. Então, ele vai correlacionar as alterações com os sistemas cardiovascular, pulmonar e músculo-esquelético, certo? Ou seja, resumindo, ele vai determinar o risco e o nível de atividade física que essa criança tem, tá certo? E ele, por correlacionar com todos esses sistemas, né, que está aqui nas engrenagens, né, a gente vê o sistema ventilatório, circulatório e músculo-esquelético, ele tem algumas variáveis aqui citadas que vão representar isso, né? Por exemplo, o consumo máximo de oxigênio, né? Ele avalia eficiência ventilatória, taxa de trabalho, frequência cardíaca, função pulmonar, saturação de oxigênio. Então, é um exame bem completo, realmente padrão ouro, para poder determinar essa capacidade funcional, essa funcionalidade cardiorrespiratória. Fluxo, né? Como é que funciona esse fluxo, né? Tem essa barreira do encaminhamento, né? Mas havendo esse encaminhamento para a reabilitação cardíaca, o ideal é que antes de chegar para a gente que vai fazer a avaliação, né, para o fisioterapeuta, essa criança já venha com esse teste, né, de esforço cardiopulmonar, o teste ergospirométrico, e ele
antes de começar a reabilitação cardiopulmonar propriamente dita, ele passa por uma avaliação bem criteriosa. E o que é que seria essa avaliação criteriosa, né? É a gente avaliar a funcionalidade, avaliar a parte respiratória, avaliar a qualidade de vida, estratificar os riscos, né? Lembrar sempre de traçar metas e objetivos, né, de acordo com as queixas funcionais dessas crianças, né? E a partir daí, dessa avaliação, a gente faz a prescrição do treino para que essa criança possa realmente ser inserida na reabilitação cardíaca. Pronto, como eu disse a vocês, não só existem a barreira inatividade, né? Nem as barreiras que levam à inatividade, nem as barreiras que a inatividade causa. Existem outras barreiras também. E aqui eu vou citar algumas delas, né? Que foi citada num estudo aqui brasileiro, aqui do Brasil, uma revisão integrativa que detalhou a dificuldade da reabilitação cardíaca no Brasil. E aí, as principais barreiras que foram elucidadas nesse estudo, deixa eu só beber mais um pouquinho aqui de água. As principais barreiras que foram elucidadas nesse estudo é o acesso ao programa de reabilitação cardíaca. Ou seja, existem pouquíssimos centros de reabilitação cardíaca no Brasil, né? Tanto do ponto de vista privado quanto do ponto de vista público. Então, a principal barreira para esses pacientes é não existir os lugares, certo? Outra barreira importantíssima é a adesão, porque eu não falei de protocolo de reabilitação, mas essas crianças elas precisam participar pelo menos 2 vezes por semana. E aí, para que a criança e o responsável, né, esteja ali no centro de reabilitação ou no serviço de reabilitação público ou privado 2 vezes por semana, precisa de uma organização de vida, né? Então, uma das barreiras principais é a adesão, é essa criança entrar no programa e se manter no programa, né? A gente tem que lembrar que o Brasil ele tem dimensões geográficas enormes, né? Então, a dimensão geográfica está aqui como uma barreira também importante. Eu sou de Recife, né? Eu e meus colegas. Então, aqui no estado de Pernambuco, nós trabalhamos num hospital que ele é referência em pneumologia e ele tem um programa de reabilitação pulmonar. Então, esse programa de reabilitação pulmonar, ele atende todo o estado. Atende região metropolitana, atende Agreste, atende Sertão. Então, a gente tem pacientes que eles se deslocam 400 quilômetros para poder fazer a reabilitação conosco, né? Então, voltando, né? Se tivesse mais centros de reabilitação, mais programas, mais serviços de reabilitação, essa barreira, tanto da dimensão como do acesso, seria realmente reduzida. Outra barreira também são os horários, né? Que na maioria das vezes, esses centros de reabilitações e serviços, eles terminam trabalhando em horário que a gente chama de horário comercial. E aí, muitas vezes, a criança está na escola, o responsável dessa criança está em horário de trabalho. Então, criar alternativas, né, horários mais flexíveis para poder atender a população também é uma maneira de solucionar, né, essa barreira. E outra barreira também é a limitação da própria patologia, né? Então, precisa ter todo esse deslocamento para poder chegar até o centro de reabilitação, até o programa de reabilitação, mas dependendo da patologia, né, se esse paciente tem uma limitação muito importante, vai ter isso também como barreira, né? E assim, uma das maneiras de solucionar essas barreiras é ter mais serviços de reabilitação, como eu disse anteriormente, privado, público, né? Independente disso, a necessidade de aumentar o número de serviços, ela é real, né? E ela é para ontem, porque assim, demanda tem, né? Pessoas que precisam de reabilitação, tanto criança quanto adulto, é um número altíssimo. Então, assim, uma maneira de vencer essas barreiras é realmente construindo novos serviços, né, de reabilitação. Agora, para isso, não adianta só ter o serviço, temos que ter as pessoas qualificadas e especializadas, né? Então, aproveita esse momento, né, para quem tiver interesse na área, que se especialize, né, que goste da área de reabilitação cardíaca, pediátrica, adulto, que se especialize, porque quanto mais pessoas especializadas, mais fácil da gente implantar novos serviços, né? E não esperem você ser convidado para uma reabilitação, trabalhar numa reabilitação cardiopulmonar, para se especializar.
se especialize para que você possa criar sua própria oportunidade, porque a população precisa da gente. A gente é responsável por levar essa fisioterapia de qualidade, essa reabilitação cardíaca pediátrica de qualidade para nossos pacientes, né? Então, deixo aqui também, sempre, né, como uma entusiasta da área, quem tiver interesse, procure sempre se especializar para que a gente possa servir o melhor possível à nossa população, certo? Com isso, eu finalizo nossa apresentação. Agradeço muito o convite da Sobrafi. Estou aqui divulgando a Casa do Coração, que é onde nós três somos voluntários, né? E aí o pessoal vai falar mais um pouquinho de outras coisas. Obrigada. Obrigado, Karen. Excelente apresentação, né? Eu vou agora passar para a apresentação da nossa outra colega, né? Vou me tornar agora o moderador para apresentar Lívia Mello, né? Que vai apresentar o próximo tema. Ela vai compartilhar a tela dela agora. Nós vamos falar agora sobre a reabilitação cardíaca na criança cardiopata grave, após estar munidos do conhecimento das barreiras. Lívia Mello é mestre em cuidados intensivos pelo IMIP, tem residência em fisioterapia respiratória pelo IMIP, especialista em fisioterapia e terapia intensiva pediátrica e neonatal pela Sobrafi, coordenadora da reabilitação pulmonar do Hospital Otávio de Freitas e fisioterapeuta voluntária, né, do Círculo do Coração, trabalhando na área de reabilitação cardíaca na criança com cardiopatia congênita e também é sócia proprietária do Instituto Reabilitar aqui em Recife, Pernambuco. Lívia? Esqueci de ligar a câmera e o áudio, agora vai. Joia. Vamos lá, gente. Vou tentar falar um pouquinho brevemente para vocês, certo? Do que é o nosso trabalho lá na Casa do Coração, né? Karine bem falou aí das barreiras, né? E do que a gente pode fazer para superar essas barreiras, né? Então, uma das barreiras também é a criança grave, né? É a dificuldade tanto da criança, do familiar, como do médico de encaminhar essa criança, né? Eu declaro aqui que não há nenhum conflito de interesse, né, com a palestra. E só para a gente resumir um pouquinho o que a gente vai abordar, né, saber um pouquinho, a gente vai definir um pouquinho quem é essa criança cardiopata grave, rapidamente, depois o que é as respostas, né, à fisiologia univentricular, que vai ser a criança cardiopata grave que a gente vai falar, né, e falar um pouquinho também do que a gente faz na Casa do Coração, que é a reabilitação cardiopulmonar, né, através dos testes, da prescrição e como fazer essa reabilitação. Então, quem é essa criança cardiopata grave, né? A gente tem que as cardiopatias complexas, inúmeras, né? E normalmente elas estão associadas às doenças, as complexas e as graves cianogênicas, né? Ou seja, aquelas que a gente tem um hipofluxo pulmonar e que podem desenvolver aí uma cianose, né? Uma baixa perfusão, né, e a oxigenação dessas crianças. Então, a gente tem a atresia tricúspide, a doença do coração univentricular, a hipoplasia ventricular, e o que essas doenças elas têm em comum é que a criança ela é submetida a diversos procedimentos cirúrgicos para, no final, a gente ter aquela circulação de ventrículo único, né, que é a circulação aí de Fontan, onde a gente tem a derivação cavo-pulmonar total, ou seja, a gente vai ter a derivação das veias cavas para a artéria pulmonar, né? Então, aqui a gente pode ver que a criança ela tem uma alteração, né, de alguma, ou de via de saída de ventrículo direito, ou obstrução das válvulas, né? E para a gente poder fazer essa modificação nessa ventilação na circulação dessa criança, é feita essa derivação. Aqui vocês têm a derivação da cava pulmonar, ou seja, das veias cavas superior e inferior na artéria pulmonar, né? E isso vai levar a um aumento, né, da pressão venosa central, né, e, consequentemente, uma diminuição do débito cardíaco, tá? E uma diminuição
da pré-carga de ventrículo direito, tá? Então, a gente vai ter uma diminuição aí dessa pré-carga, consequentemente, a gente vai ter algumas alterações. Então, se a gente comparar a fisiologia, né, de um paciente que tem um ventrículo biventricular com aquele de uma fisiologia do ventrículo univentricular, o que é que a gente vai ter? Que é a ventilação, né, o ventrículo sistêmico, ou seja, aquele que vai comportar a circulação sistêmica, ele tem uma resistência, né, onde a gente vai ter a bomba muscular, né, periférica, que vai favorecer esse retorno venoso e, consequentemente, melhorar esse fluxo sanguíneo e manter essa perfusão, né, essa pressão de perfusão adequada, né, para todos os tecidos. Quando a gente tem um ventrículo univentricular, né, uma fisiologia univentricular, a primeira coisa que acontece é uma diminuição, né, dessa pré-carga, ou seja, uma diminuição da circulação sistêmica retornando para o coração, o aumento dessa resistência, né, associado aí com o aumento da pressão venosa central, né. Então, a gente vai demandar, né, de uma bomba muscular periférica maior e também de uma bomba muscular respiratória, tá? Então, já é um ponto que a gente vai ficar atento nesse paciente, se realmente ele não tem nenhuma alteração aí de força muscular periférica e ventilatória, tá? E aí, consequentemente, a gente vai ter uma diminuição do débito cardíaco e uma diminuição aí dessa perfusão periférica, tá? E aí, existe a eliminação do shunt, né, que é a mistura, que é isso que faz o coração ter essa característica, né, de cianogênica, e aí a gente elimina, né, essa característica, aumenta a pressão venosa central, que a gente já falou, e diminui o débito cardíaco. E a gente sabe, né, pelas nossas engrenagens aí, que a gente sempre tem que falar quando a gente pensar, né, em fisiologia do exercício e pensar em reabilitação, que se eu altero um eixo, né, dessas engrenagens, então se eu altero a minha circulação, eu vou alterar a minha ventilação e vou alterar a minha conformação muscular, né? Então tudo isso aqui está interligado e essas engrenagens elas funcionam para que a gente tenha a homeostase. Então, se eu tenho uma alteração no meu fluxo sanguíneo, no meu débito cardíaco, né, na minha pré-carga, eu vou ter uma alteração da ventilação, e a gente já viu isso através aí das bombas musculares, tanto periféricas como respiratória, tá? E aí a gente vem para a criança que a gente vai ter, que é o Fontan tardio. Então, essas cirurgias, elas são feitas no início da vida, né? Quando o paciente, vão fazendo as paliativas até fazer essa total, né? Então, a gente já tem aí um Fontan com 8, 10 anos, né? Aquele Fontan já tardio. E pode ser que ocorra algumas alterações nesse Fontan. E uma delas são as alterações cardiovasculares, né? A ideia dessas cirurgias é manter uma via de saída do ventrículo direito adequada, é manter a válvula pulmonar adequada, né? Mas em algumas situações pode ocorrer de ter um refluxo aí dessa pulmonar e a gente ter uma sobrecarga desse ventrículo direito, tá? E, consequentemente, a gente vai alargar aí o complexo QRS por conta dessa dilatação ventricular direita, e aí pode acontecer de ter arritmias ventriculares e, em casos mais severos, a insuficiência cardíaca. Então, é comum que isso aconteça em alguns pacientes, né? Principalmente ao longo da vida. Outro componente é o componente pulmonar, né, restritivo, que pode acontecer. A gente sabe que os pacientes eles são submetidos a cirurgias de grande porte e muitas vezes eles podem ocasionar essas cirurgias, elas muitas vezes têm que ser rebatido, né, o pulmão para que haja o sítio, né, da cirurgia, e a própria situação, né, a própria cicatriz cirúrgica pode acontecer de levar esse comprometimento restritivo. Além da sobrecarga, né, e a diminuição aí do fluxo sanguíneo, por exemplo, pulmonar, que pode levar a uma diminuição da força, por exemplo, muscular também respiratória, né? Então, aqui é um estudo que mostra que há diminuição do componente restritivo, né, desses pacientes, né, que tem Fontan, tanto do sexo feminino quanto do sexo masculino. Então, a gente tem uma capacidade vital forçada menor do que o previsto, menor do que 80%, comparado com os saudáveis, e um VF1 também menor, com uma relação maior do que 80%. Tá?
Como a gente já falou, são crianças que vão ter um baixo débito cardíaco, né? Então, consequentemente, eles vão ter uma diminuição do fluxo sanguíneo para a região, né, para as outras regiões do corpo, e aí a gente pode, o paciente ele pode desenvolver algumas alterações como sarcopenia, né? E aí, falando um pouquinho dessa sarcopenia, o baixo débito cardíaco, né, uma disfunção aí neurohumoral, pode levar a algumas alterações de baixo fluxo sanguíneo, de inflamação, né, de apoptose, de estresse oxidativo, que vai levar ao anabolismo e o desbalanço, né, do anabolismo e o catabolismo, disfunção mitocondrial, né, as transformações das fibras musculares, inflamação muitas vezes, e tudo isso vai levar à sarcopenia, e aí o paciente vai ter uma fragilidade óssea, né, pode levar a caquexia, são pacientes que têm o maior risco, né, de hospitalização e de mortalidade devido a essa sarcopenia, né. Outro fator também que pode ocorrer, né, que seria o inverso, seria a questão realmente da obesidade pela disfunção e pelo medo, né, desses pacientes, principalmente, de serem submetidos à reabilitação e alguns níveis de atividade física, levando as crianças a ficarem mais tempos em telas e desenvolverem aí a obesidade. Tá? Diminuição da capacidade funcional, né? Então, se a gente comparar os pacientes com Fontan, tanto masculino como feminino, eles vão ter uma diminuição, né, do VO2, quando a gente compara com os indivíduos saudáveis, né, da mesma idade. A resposta cronotrópica vai estar alterada desses pacientes, né? Então, eles têm uma diminuição, por exemplo, aqui no pico da frequência cardíaca, né? Quando a gente compara com o normal. Então, eles vão ter uma diminuição dessa frequência cardíaca, né? Além desse valor também do pico do VO2 de pulso, a gente também tem uma diminuição quando a gente compara com esses pacientes normais, né? E aqui, em relação à capacidade funcional, né? Então, relacionado aí ao teste de caminhada de 6 minutos e também a ergospirometria, que a Karine bem falou, né? Quando a gente compara aí o VO2 desses pacientes, a gente vê que eles obtiveram aqui um limiar ventilatório inferior, né? E aí, nessa meta-análise mostra que eles tiveram um VO2 aí, pelo menos, de 9,31 ml por quilo por minuto, menor do que aqueles pacientes saudáveis, né? Então, eles tinham um limiar ventilatório inferior, além de manter uma frequência cardíaca, pelo menos, aproximadamente aí, 15 batimentos por minuto, menor do que aqueles pacientes saudáveis, né, durante o teste de cardiopulmonar, né. Em relação à capacidade aeróbica funcional dos pacientes, no teste de caminhada, tá, a gente viu, esse estudo, ele viu que os pacientes percorreram menos, né, ou seja, andaram menos, uma distância aí de 464 metros, que é bem menor do que o previsto para a idade do paciente, na idade e sexo, que é quase 700 metros, né? A mesma coisa quando separou, né, as cardiopatias, tanto as cianogênicas como cianogênicas, e a gente comparou que eles também tiveram aí uma diminuição dessa distância percorrida quando comparado com o predito, tá? A mesma coisa aqui, ó, função e capacidade pulmonar desses pacientes, quando a gente vai comparar também VF1 e capacidade vital forçada, né, e outros testes de caminhada 6 minutos, a gente também vai ter uma diminuição, né. Então, como o cara já tinha bem falado, na reabilitação cardíaca, né, esse estudo traz que após 16 semanas de treinamento aeróbio de resistência e de força muscular, né, as crianças com hipertensão arterial pulmonar, elas apresentaram melhora na distância percorrida, né, e aumenta aí nesse limiar anaeróbio e melhora nesse índice cronotrópico que é tão evidente nesses pacientes, tá? E foi considerado um protocolo seguro para crianças e adolescentes com hipertensão arterial pulmonar grave. E aí, para a gente ter uma boa, né, prescrição de exercício e para a gente ter bons resultados, né, a gente precisa saber avaliar, né? Então, a gente sempre vai seguir aqui o nosso princípio das engrenagens, tá? De Osman, a gente sempre vai tentar avaliar a questão ventilatória, a questão
cardíaca, cardiovascular, e a questão muscular, de musculatura periférica, tá? Então, a gente tem inúmeros testes, né? Então, para a questão pulmonar, a gente pode fazer espirometria, manuvacometria, o teste cardiopulmonar, né? O peak flow, a ventilometria, né? Para a questão cardiovascular, a gente também tem a variabilidade de frequência cardíaca, o teste de caminhada de 6 minutos também nos dá variáveis cardíacas, né, de cronotropismo, a mesma coisa o teste cardiopulmonar, né, e diversos testes também aqui que vão nos dar noção, né, e vão avaliar os pacientes, a periferia desses pacientes, então a dinamometria, a bioimpedância, a eletromiografia, a ultrassonografia, né, o próprio teste de 1RM, e o teste cardiopulmonar também dá as 3 variáveis, né, as 3 engrenagens, a gente consegue ver no teste, é o teste mais complexo, completo, né, como o Karim já bem falou sobre ele, né, então é o padrão ouro e tem medidas aí para a gente avaliar tanto a questão muscular como ventilatória, como cardiovascular, tá? Um teste simples também que a gente pode fazer, né, e só precisa ter um corredor aí de 30 metros, né, já tem também um estudo que valida para 20 metros, né, o teste de caminhada de 6 minutos, e a gente também vai utilizar como referência, né, aí a referência de Cacau de 2018 para avaliar o predito para essas crianças, tá? Então, a gente já tem valores de referência, principalmente aí na população pulmonar, tá, com alterações pulmonares. Tem o Shuttle Walk Test, né, modificado, que também é validado, né, para crianças, e aí, aquele teste que a gente usa 10 metros, né, de um cone a outro, e ele é cadenciado por um bip, né, ele não é autocadenciado, por exemplo, como o teste de caminhada de 6 minutos, né, então a gente também tem uma equação de referência que leva em consideração o gênero, a idade e o IMC, e a gente tem a equação, né, que consegue fazer uma comparação entre a distância percorrida, né, durante o Shuttle Walk Test, para a gente descobrir o VO2 de pico desse paciente, né? Então, também é um teste aí validado para a pediatria. A única dificuldade desse teste seria o software, né? Adquirir o software, que quando não é para pesquisa, ele é um pouco custoso, tá? Um teste simples que a gente pode fazer é o teste do degrau, né? E ele pode ter de várias formas, e uma delas é ele ser de 3 minutos e cadenciado externamente por um metrônomo, né, onde ele vai avaliar, aí ele vai dar o bip, a quantidade, o paciente tem que subir todo o degrau e descer à medida que o bip vai tocando, né, então um teste parecido com tem o mesmo princípio, né, ser cadenciado externamente como o Shuttle Walk Test, tá? Então, o ideal é que a gente tenha um degrau de 15 centímetros de altura, e já vem sendo recomendado aí para pacientes com fibrose cística e asmáticos, tá? A gente consegue ver a estimativa da tolerância ao exercício, mas a gente ainda precisa de alguns estudos para validar para a população pediátrica cardíaca, tá? A gente tem o Time Up Go, né, o TUG, onde a gente, o paciente percorre, né, sai da cadeira, percorre um cone, né, que está a 3 metros de distância, volta e senta novamente. Ele é válido e reprodutível, tá, para criança, e aí a gente tem essa variação aí, né, de 5 a 13 anos, referência de 5 a 13 anos, e de 5 a 18 anos de idade, né? Então, a gente também pode aplicar o TUG nesses pacientes, que a gente já tem uma equação de referência para criança. O teste de levantar e sentar, tá? É um teste que a gente também utiliza, né? Ele é válido e é reprodutível para crianças de 5 a 16 anos. A gente já tem uma correlação moderada dele, né? Com o teste cardiopulmonar e com a força de membros inferiores, né? Então, a força de quadríceps. Então, é um teste que traz algumas variáveis importantes para a gente, tá? A gente considera sentar e levantar da cadeira, né? Sem usar o apoio das mãos. A cadeira tem que estar em uma altura de 40 a 48 centímetros, ela tem que ter, e os pacientes manterem aí essa angulação de 90 graus, né? Entre joelho e pés, apoiados no chão. E aqui é mostrando, né, a referência da validação em crianças saudáveis, né, do teste de sentar e levantar de 1 minuto, né, de crianças de 5 a 16 anos, então a gente já tem essa referência, né, e mostrando aqui a correlação, principalmente com a força de membros inferiores, né, então é um teste que avalia, é um teste bem completo e de baixo custo, né, a gente só precisa ter uma cadeira padronizada para a realização do teste.
Para avaliação musculoesquelética, né, a gente tem a dinamometria, também é um aparelho, né, existem vários aparelhos portáteis e de fácil acesso, né, e a gente tem aí que o valor médio de pressão palmar é de 15 kg-força para crianças e 22 kg-força para adolescentes, tá? A gente também tem uma referência. Como a gente falou, existe muita alteração respiratória desses pacientes, né? Existem algumas equações de referência, né, para avaliação da PI máxima e da PE máxima. A gente está utilizando atualmente a equação de Lanza, que foi lançada em 2015 e é de pacientes brasileiros, né, de crianças brasileiras, tá? Então, essa aí é só um exemplo da gente fazendo uma avaliação de força inspiratória máxima, tá? O endurance respiratório não é todo aparelho que dá, né? O Power Brief é um dos aparelhos que a gente consegue avaliar de alguma forma a endurance, né? E aí a gente tem essa definição, né? Que é a capacidade do músculo de sustentar a tarefa por um tempo prolongado e a gente conseguir avaliar a resistência em fadiga, né? Então, muitas vezes o paciente ele pode ter uma força muscular inspiratória preservada, né, ou seja, dentro do predito, mas ele não consegue manter essa força por muito tempo. É muito comum nessas crianças cardiopatas por todas aquelas alterações que a gente viu no início, né? E aí essa redução da PI máxima vai ter alteração provavelmente de volume corrente, né, nos valores de capacidade pulmonar, né? E também, consequentemente, né, aqueles pacientes também que tiverem fraqueza da musculatura respiratória, vai ter uma redução, principalmente na efetividade da tosse, né? Então, nesses pacientes que são submetidos a diversas cirurgias cardíacas, é importante a gente trabalhar e saber como é que está essa musculatura respiratória, né? A reabilitação cardiopulmonar, né, a literatura ainda traz que ela deve ter uma duração de 12 semanas, né, com a frequência de no mínimo 2 vezes por semana, né, atualmente a gente trabalha com essa média, né, de 2 vezes por semana, que haja, né, um tempo de 30 minutos de treinamento aeróbio, né, e 30 minutos aí de treinamento resistido e respiratório. E a intensidade, né, desse treinamento aeróbio é avaliado ou pelo teste, né, cardiopulmonar, e aí a gente pega 60% a 70% da frequência cardíaca de treinamento, ou do teste ergométrico, caso o paciente tenha, ou pela escala de percepção, né, do esforço de Borg e a escala de percepção do esforço que foi validada também para a criança, tá? Então, a gente avalia, pode fazer a intensidade, né, essa é a fórmula para a criança, né, aquela fórmula estimada de criança de 10 a 16 anos, caso a gente não tenha o teste cardiopulmonar, né, ou o teste ergométrico, tá? É uma forma, né, da gente estimar, e a gente tem as escalas de percepção, né? A gente tem aí a escala de percepção de esforço, por exemplo, de Borg, e em crianças que a gente avalia aí, né, a capacidade do paciente. Então, é uma escala que foi validada, né, para criança, que aí ela tem esse desenho e é mais fácil do paciente entender, né? Já é difícil alguns pacientes entenderem, adultos entenderem essa subjetividade da escala, para criança é um pouquinho mais difícil, aí a gente tem essa criança que, essa escala que é validada para criança, tá? Então, aqui o paciente precisa ficar entre 1 e 2, né, de escala de percepção do esforço, para a gente ter uma equivalência de 3 a 4, né, ou seja, de um exercício moderado desse paciente, tá? A gente faz o treinamento aeróbio na casa do coração, né, em esteira, bicicleta ergométrica, tá? Dependendo do paciente, e o exercício resistido, como a gente não tem uma literatura assim muito forte em relação à criança, né, a gente tenta fazer a combinação de exercícios de força e exercícios funcionais para realmente tentar melhorar a tolerância ao exercício, desenvolvimento motor dessa criança, função cardíaca e estrutura óssea, né? A gente sabe que exercícios de impacto ajudam muito na osteopenia, então a gente tenta fazer esses exercícios mais dinâmicos e mais funcionais com essa criança, tá? E o TMI, a gente tenta fazer a combinação de exercício de força e endurance, dependendo do objetivo do paciente, né, do que a gente encontrar na avaliação, né? Então, para o protocolo de TMI, né, para pacientes com circulação de Fontan, ou seja, de ventrículo único, a gente tem esse protocolo de fazer 30% da PI máxima, né, 2 vezes por semana, durante as 12 semanas, fazendo esse ajuste semanal da carga, tá? E aí, ó, só mostrando que a gente também pode fazer esse treinamento de forma dinâmica, através de fluxo, né, com esse aparelho.
É muito bom, principalmente para o feedback do paciente, né, ele entender. E também pode ser feito de forma, né, funcional, fazendo associado ao exercício aeróbio ou ao exercício resistido. Tá? O treinamento aeróbio a gente faz, né, em esteira ergométrica, 30 minutos também, 2 vezes por semana, né, que já é indicado aí para os pacientes. E o treinamento resistido, como a gente falou para vocês, a gente tenta fazer de forma mais funcional e dinâmica, né, para esses pacientes, tá? Então, circuito, né, exercícios que trabalhem muito o membro inferior, já que eles têm essa diminuição, né, de força, de fluxo sanguíneo, né, para circulação periférica. A ideia é realmente trabalhar os grupos musculares, né, os grandes grupos musculares e de forma mais funcional. E a monitorização da frequência cardíaca durante o treino, né? A gente sempre tenta utilizar nesses pacientes, fazer a frequência cardíaca realmente de treinamento e trabalhar na zona, né, de 60% a 80% dessa frequência cardíaca, né? Isso aqui é um paciente que a gente realmente tinha um descondicionamento importante, né? Ele não tinha um teste cardiopulmonar prévio, né? Então a gente realmente não podia afirmar que não tinha um componente cardíaco, mas ele tinha uma frequência cardíaca muito elevada, né, durante o início da reabilitação, né? Depois a gente viu que ele realmente, isso aqui a gente tentou fazer, né, um eletro na hora durante o esforço, né, só para a gente saber se não tinha realmente alguma arritmia, alguma coisa que realmente justificasse essa frequência cardíaca alterada, que não fosse o descondicionamento do paciente, né? E a gente não encontrou, e o paciente continuou fazendo a reabilitação, e no final a gente teve uma melhora aí desse aumento dessa frequência cardíaca, né? Ele manteve essa frequência cardíaca abaixo dessa zona máxima, né? E aí, o que é que a gente qual é o perfil, né, dos nossos pacientes na casa do coração, só trazendo para vocês um pouquinho para a realidade. A gente tem aí tetralogia de Fallot, né, estenose aórtica, pacientes de Fontan, pacientes com miocardiopatia dilatada, coartação da aorta, né, então, pacientes com diversas patologias, né, e a gente tem que lembrar que cada patologia ela vai ter as suas particularidades, né. Mas a gente teve que esses pacientes, eles aumentaram, um paciente da gente específico, ele aumentou a PI máxima, né? Isso aqui é antes, né, na avaliação e na reavaliação, então ele tinha 60% do predito, né, na PI máxima antes da reabilitação, após 12 semanas, né, ele apresentou mais do que 100% do predito, né, da PI máxima. No teste de levantar e sentar, ele não alcançou, né, o máximo do predito, mas também houve uma melhora significativa, né, e no TUG, né, no Time Up Go, ele também teve um aumento aí também de mais de 100% do predito para a idade, tá? Então, aqui, ó, só mostrando um resuminho da força inspiratória. Então, ele começou com menos 65, né, centímetros de água, e o predito para ele seria 109, e no final ele estava com 112, né, centímetros de água. Então, ele teve uma melhora aí, ele foi para 103% do predito, como a gente já tinha visto. E o que mais, né, chamou a atenção foi as curvas de resistência, né? Então, se você olhar aqui, ele tem algumas ondulações e ele não alcança, né, o máximo de pressão que foi imposto para ele, né? E após as 12 semanas fazendo o programa de reabilitação, né, com treinamento muscular e inspiratório, olha como as curvas dele são homogêneas, né? A gente praticamente não tem ondulações, então a gente pode dizer que esse paciente ele tem uma resistência respiratória alta, né, boa, né? A mesma coisa aqui, ó, do teste de levantar e sentar, né, ele saiu de 40% para 56%, então ele apresentou a mínima diferença clinicamente importante, né, que esses testes têm para adulto, né, de 22 repetições ele foi para 31, né, e melhorou de Borg, antes o Borg de dispneia e de fadiga dele era de 5, né, intenso, tanto de dispneia como de fadiga, e foi para leve de dispneia e 4, né, pouco intenso de fadiga, né, então é um sinal de condicionamento do paciente. E, por fim, o Time Up Go, ele também melhorou o tempo, né, e ficou abaixo, ele antes era acima do predito para ele, né, ou seja, ele fazia num tempo maior, e ao final do treinamento ele fez num tempo menor, né, ele fez num tempo menor do que era o predito para a idade, tá?
Então, só mostrando, né, para vocês um pouquinho do que é a reabilitação, né, que ela é possível, né, que a gente tem muitos ganhos para o paciente e que a gente tem que pensar sempre nessas engrenagens, né, em como a gente avaliar bem esse paciente para a gente conseguir prescrever bem esse tratamento, né, e conseguir ter bons resultados, porque mostrando bons resultados a gente vai conseguir ter a confiança da família, né, da criança e dos próprios médicos que vão realmente entender, né, as nossas, se a gente tiver valores, né, para mostrar, indicadores para mostrar, a gente vai conseguir mostrar o nosso valor, né, e o que a gente pode fazer para essas crianças, tá? Então, onde há um desejo, há um caminho, fica aí também a mensagem para vocês, né, e que quiserem também realmente seguir essa área de reabilitação, tá? Acho que está desligado teu microfone, Karine. Boa noite, foi ótima apresentação, parabéns, Lívia. A gente está aqui para realmente mostrar um pouquinho do que a gente faz, né, lá como fisioterapeuta voluntário na Casa do Coração, e a gente tem tido resultados muito bons, né? Agora a gente vai para a palestra de Marcos Galdino, né? E hoje ele vai falar sobre a influência, né, da reabilitação cardíaca na qualidade de vida da criança cardiopata. Marcos Galdino, ele é mestre em fisioterapia pela Universidade Federal de Pernambuco, especialista em fisioterapia intensiva neonatal e pediátrica pela Sobrafi Cofito, coordenador de fisioterapia pediátrica do Hospital Otávio de Freitas, fisioterapeuta plantonista da UTI pediátrica do IMIP, coordenador da reabilitação cardiopulmonar e metabólica pediátrica da ONG Círculo do Coração. Bem, gente, todos me ouvem e a apresentação está dando para ver? Karen? Tá ok, Marquinhos. Certo. Gente, boa noite. Mais uma vez agradeço o convite de estar participando desse evento, desse tema tão particular e que faz parte do nosso dia a dia, tá? Lá na Casa do Coração. Bem, gente, eu declaro não ter nenhum conflito de interesse com relação a essa apresentação, tá? Vamos falar um pouquinho sobre a definição de qualidade de vida relacionada à saúde, contextualizar esse cenário com relação às cardiopatias congênitas, a reabilitação, o exercício físico e a qualidade de vida relacionada à saúde. Eu vou propor um momento dinâmica que vai se iniciar mais ou menos no meio da apresentação, para que a gente consiga entender melhor o objetivo da minha aula. E eu vou falar um pouco sobre os instrumentos de avaliação que a gente pode usar, o que a literatura tem comentado para usar num paciente com cardiopatia congênita, passar um pouco pelas evidências e concluir a dinâmica proposta nessa apresentação. Bem, gente, a Organização Mundial de Saúde, ela define qualidade de vida, né, em a percepção que o indivíduo tem e de sua posição na vida no contexto da cultura e dos valores em que vive em relação aos seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações. Essa definição, ela na verdade acabou se somando a um conceito mais abrangente, vamos dizer assim, porque a OMS ela não apenas se preocupa se saúde, né, ou qualidade de vida é a ausência ou não de doença, por exemplo. Na verdade, passa por um conceito mais amplo. A qualidade de vida ela precisa, né, se relaciona com a saúde, né, com a percepção que o indivíduo tem, sendo ele adulto ou criança, em relação à sua doença e os efeitos dessa enfermidade na própria vida deles. Então, como eu falei para vocês, passa por uma questão mais subjetiva também do paciente, onde vai ter uma preocupação com a sua satisfação pessoal, tanto com relação ao bem-estar físico, emocional, funcional ou social. Tá? Com relação às cardiopatias congênitas, vocês perceberam no decorrer das apresentações anteriores que existem muitas cardiopatias e que ao longo dos anos, com o avanço técnico-científico, com a melhor assistência médica, eu diria cirúrgica, esses indivíduos começam a chegar à idade adulta. Se para vocês terem uma ideia, nesse artigo da doutora Brida, ela fala sobre
a década de 50, onde a sobrevivência das crianças nascidas com cardiopatia congênita na década de 50 eram 15%. Com esse avanço, atualmente a gente consegue ter 90% dessas crianças sobrevivendo até a idade adulta. Isso significa que mais crianças estão saindo do hospital, estão crescendo, e para vocês terem uma ideia, se nós levantarmos dados epidemiológicos, a população de adultos hoje é maior com cardiopatia congênita do que com criança, por causa desse avanço técnico-científico. Isso nos faz refletir de uma abordagem multidimensional. Essas crianças agora conseguem sair, né, do hospital, como mostra essa figura da Sociedade Europeia de Cardiologia, mostrando que essas crianças crescem e que o desafio hoje não é apenas a correção cirúrgica, e sim como essas crianças vão se desenvolver e vão chegar à idade adulta. Tá? E esse desenho mostra muito bem diversos desafios que essa criança vai ser submetida ao longo da vida por causa da cardiopatia congênita, do processo de correção cirúrgico e por ter nascido com cardiopatia, né, congênita. Então, essa figura é muito interessante para tentar mostrar para vocês que existe um caminho e que esse caminho precisa de uma abordagem multidimensional e eu diria que do ponto de vista de saúde, de uma abordagem multidisciplinar, com uma preocupação de como é que essas crianças conseguem passar por essas barreiras. E se a definição de qualidade de vida passa por essa percepção e pelo bem-estar físico, emocional, esse paciente ele precisa receber suporte adequado para conseguir transpor essas barreiras. Com relação à qualidade de vida relacionada à saúde, os resultados da literatura são bem contraditórios, né? A gente tem estudos, né, de 2019, por coincidência todos aí, mostram algumas divergências. Tem gente que mostra que o cardiopata congênita tem uma pior qualidade de vida relacionada à saúde, como diz Ladak e colegas em 2019, e isso está muito ligado à gravidade da cardiopatia, como Lívia falou, a gente pode exemplificar aqui o paciente de Fontan ou qualquer um que tenha evoluído com a fisiologia univentricular. A gente tem abaixo outro trabalho, né, mostrando isso em 2019, que existe uma piora da qualidade de vida relacionada à saúde nesses doentes de cardiopatia congênita, e a gente tem também Fuentes e colaboradores em 2019 mostrando que a qualidade de vida relacionada à saúde dos indivíduos com cardiopatia congênita é normal, e Reiner e colaboradores em 2019 mostrando também uma cardiopatia, que pacientes com cardiopatia congênita têm melhor qualidade de vida relacionada à saúde. O que é interessante saber é que nós que promovemos a reabilitação cardiopulmonar e metabólica nessa população, né, de crianças, nós sabemos e temos conhecimento de toda a influência que o exercício físico promove em diversos sistemas, principalmente no que fala a respeito das engrenagens, já apresentada muito bem pelas minhas colegas. Mas o que hoje nós nos preocupamos é como isso se traduz na vida e no cotidiano do paciente. Será que existem ferramentas? Será que nós conseguimos perceber esse benefício? Será que isso passa pela percepção do doente, da criança e do seu familiar? E aí eu acho que a gente levanta aí o questionamento da saúde baseada em evidência com relação, será que esse desfecho é crítico e importante para ele? Porque dominar as técnicas e saber os benefícios do ponto de vista fisiológico é interessante, mas será que a gente consegue fazer com que isso se traduza na vida do paciente? Vamos discutir um pouquinho sobre isso também, quando se relaciona com qualidade de vida. Bem, gente, o impacto do exercício físico, né, é inquestionável que ele tem melhorado muito a qualidade de vida relacionada à saúde em crianças. A gente tem esse trabalho aí de Rui e colaboradores em 2017 mostrando isso. Com relação à cardiopatia congênita, a gente tem estudos, como eu disse, alguns contraditórios, mas alguns trabalhos que mostram que as crianças são inseridas em programas de exercício, elas conseguem se tornar tão ativas quanto crianças saudáveis na mesma faixa etária. E a relação positiva entre esse exercício e a qualidade de vida relacionada à saúde e a cardiopatia congênita tem mostrado bons resultados, embora ainda contraditórios, como eu apresentei anteriormente.
Esse desenho é a dinâmica que eu quero propor nessa apresentação. Eu quero transportar vocês para uma situação que nós, da Casa do Coração, passamos com um paciente. Tá? Isso é uma mãe, né? Aqui é uma ladeira, né? A gente aqui em Recife tem muitos lugares da periferia onde nós temos bastantes ladeiras, onde o paciente tem que subir lugares mais íngremes, tá? Isso é uma mãe e o seu filho, que foi um dos nossos pacientes, que eu vou apresentar para vocês o caso, tentando subir essa ladeira, tá? Então a mãe vai tentar, né? E a criança fala, manhinha mesmo, porque nós estamos em Pernambuco, né? Aqui no Nordeste, nós falamos assim, não consigo, fico cansado. E aí é muito estranho para nós, né? Que já fomos crianças e já conhecemos crianças saudáveis, uma criança, né? Questionar isso. Pela cardiopatia que ele tem, isso é muito compreensível, e essa mão dada dessa mãe mostra a superproteção que essa mãe acaba levando para essa criança, tá bom? Para elucidar melhor o caso, eu estou aí diante de uma criança cardiopata congênita que nasceu com uma transposição das grandes artérias, que de forma de definição, né, da estrutura anatômica, eu tenho uma discordância ventricular arterial. Em resumo, a aorta está ligada ao ventrículo direito e a pulmonar está ligada ao esquerdo. Essa condição ao nascimento é grave, precisa de uma cirurgia nos primeiros meses de vida, né? Nosso paciente, GAS, chegou para nós com 13 anos, fez 2 procedimentos cirúrgicos, um inicialmente nos primeiros meses de vida e outro por volta de 9 a 10 anos, e uma das principais queixas dele era o desconforto respiratório, a dispneia, era o cansaço. E para vocês terem uma ideia, essa condição levava essa mãe pagar um mototáxi para essa criança subir essa ladeira e ela depois subia a pé. E isso é uma condição que com certeza trazia uma diminuição, né, da percepção dessa criança com relação à sua qualidade de vida e de como a mãe via a capacidade funcional dessa criança. E aí eu quero que vocês guardem essa história. Eu acho que o desenho é bem coerente quando a gente está falando de criança, tentar fazer essa dinâmica, mas eu dou todos os créditos à minha sobrinha, Samara Brandão, que fez esse desenho para eu conseguir transportar vocês para esse cenário. Agora, vamos lá. Com relação ao instrumento de avaliação, a gente tem vários. Tem instrumentos específicos, tem instrumentos mais genéricos, mas do ponto de vista de estudos com cardiopatia congênita, eu não tenho um específico, a gente vai discutir um pouco sobre isso no final, mas a gente tem aí o PET-SCL, que é o 4.0, que é o que a maioria dos estudos tem usado. Na população brasileira, ele já sofreu uma tradução transcultural, foi traduzido e validado, tem 23 itens e ele passa pelas dimensões física, emocional, social e escolar. E também ajuda, né, e também promove a investigação, tanto do pai quanto do responsável da criança. Com relação às evidências, gente, o que é que a gente pode discutir um pouquinho? Claro que a gente tenta procurar estudos um pouco melhores do ponto de vista metodológico, mas a gente vai ver que nem temos tanto. Mas aí eu vou tentar apresentar alguns que eu selecionei para vocês. A gente aí com essa revisão sistemática, feita por esse grupo aí em 2017, a gente tem, querer avaliar, na verdade, a influência da atividade física e do sedentarismo na qualidade de vida relacionada à saúde de crianças e adolescentes, de uma forma bem geral, para a gente saber o que é que o exercício físico faz na qualidade de vida de crianças. Foram 31 estudos, mais uma vez, não são estudos tão fortes metodologicamente, mas são estudos observacionais. Os níveis mais elevados de atividade física mostrados nesses estudos estão associados à melhor qualidade de vida relacionada à saúde. O maior tempo de comportamento sedentário está associado a uma menor qualidade de vida. Imagine nossas crianças com todas as barreiras que Karen falou, né? Super protegidos, com falta prescrição, o medo, a educação hoje toda focada na tela. Então a gente tem que o sedentarismo acaba diminuindo cada vez mais a menor qualidade de vida. Em crianças com sedentárias, vão ser adolescentes sedentários e adultos sedentários. Com relação à dose-resposta, a maior frequência de atividade física, ou quanto menos tempo sendo sedentário, melhor é a qualidade de vida. Nessa revisão sistemática, alguns forest plots foram confeccionados, né, nessa revisão, e vocês percebem que ser ativo favorece a ter uma melhor qualidade de vida, mostrado aqui pelo diamante, que se afasta da linha de nulidade e se desvia para o lado a favor
da atividade, e também, quando se fala em ser ou não sedentário, o paciente que não era sedentário tinha uma melhor qualidade de vida. Então, realmente, a atividade física, um programa sistematizado, consegue, sim, melhorar a qualidade de vida em crianças. No que diz respeito aos cardiopatas congênitos, nós temos esse trabalho que fez esse questionamento. Mover-se mais, o indivíduo é mais feliz, né? A criança é mais feliz. Como é que está essa atividade física relacionada à saúde nessas crianças com cardiopatia congênita? É um estudo transversal, o objetivo foi verificar se existe uma associação entre atividade física e qualidade de vida em crianças com cardiopatia congênita. Nós temos 343 crianças, né, com essa média de idade, onde 135 eram meninas. Usaram essa ferramenta alemã, um questionário específico para a população, e ela avalia o bem-estar físico, emocional, autoestima, a família, os amigos e o funcionamento diário, como essa criança está sendo produtiva na escola, na creche ou no jardim de infância, com relação às atividades propostas. E eles também usavam um dispositivo eletrônico, uma pulseira, que era um medidor de atividade física, usada sempre nas horas de vigília. O que é que esse estudo chegou, o que aquele estudo concluiu? Ele descreveu que as crianças com cardiopatia congênita que se moviam mais relatam melhor qualidade de vida relacionada à saúde. E ainda fizeram uma correlação, né? Um aumento de 1% na qualidade de vida relacionada à saúde, no questionário, a cada minuto de atividade, com um aumento de 1% na qualidade de vida a cada minuto de atividade física, ou seja, quem se move mais aumenta 1% da qualidade de vida relacionada à saúde. E isso refletiu, né, que as crianças são mais felizes. Esse trabalho a gente está aguardando, né, um trabalho que vai falar sobre a reabilitação dessas crianças com cardiopatia congênita, né, é o QualiRehab, é um desenho de estudo, é um ensaio clínico randomizado, um estudo prospectivo, né, mais forte, metodologicamente falando, é um multicêntrico e tem esse objetivo, né, ele está em curso, de avaliar o impacto de um programa de reabilitação cardíaca relacionado no centro especializado e no domicílio, nós que vivemos aí a fase da telereabilitação, na qualidade de vida de adolescentes e adultos jovens com cardiopatia congênita, que vai de 13 a 25 anos, o questionário é o PET-SCR. Tá? Com relação ao programa de reabilitação e qualidade de vida, esse trabalho do Cardiology, ele objetivou avaliar se um programa de reabilitação cardíaca multidisciplinar com duração de 12 meses fornece bons resultados em crianças cardiopatas. O questionário é o PET-SCR, e o resultado desse trabalho foi o seguinte: os pais relataram um impacto positivo no programa de reabilitação cardíaca sobre a maioria dos domínios avaliados. Mas isso foi diferente das crianças. Eu chamo vocês para uma reflexão com relação a esse resultado, para nós, né, que temos essa experiência de trabalhar com paciente com cardiopatia congênita, desde o pós-operatório imediato, às vezes do pré-operatório, até a adolescência, a infância e a adolescência com esse programa de reabilitação. Essas crianças, quando saíam das UTIs, elas acabavam entrando numa frase muito comum americana, que é uma The Elephant in the Room, que queria dizer o seguinte, que existia um elefante na sala. As crianças saíam da cirurgia e elas acabavam evoluindo mais para frente, com algumas alterações, mas que isso nunca era discutido, porque a ideia do passado era salvar vidas. E hoje a gente tem a preocupação com relação a salvar as vidas, mas qual a qualidade de vida que esses pacientes têm no pós-alta, tá? Como geralmente saem muito crianças, algumas coisas não são vistas, algumas coisas não são discutidas. E essa expressão, ela justamente fala o seguinte, é uma expressão que comenta de uma coisa óbvia e um risco que ia acontecer, mas que muita gente não desejava conversar. Né, gente? E a gente sabe que essas crianças têm um desenvolvimento neuropsicomotor alterado, que fazem diversas cirurgias ao longo da vida. A gente tem atraso no desenvolvimento motor, na linguagem, no comportamento e na dificuldade de aprendizado. Então, às vezes, até a ferramenta para conseguir avaliar se esse menino tem uma boa qualidade de vida, ela talvez não consiga, porque a criança não consegue entender ou compreender aquilo que lhe é perguntado. E no que diz respeito à atividade motor, às vezes a gente oferece tarefas para essa criança que ela não consegue fazer. Né? Isso passa por
várias etiologias, eu não vou me deter aqui, mas a gente tem a etiologia que pode ser genética, da própria cardiopatia congênita, a gente tem alterações dentro do útero, da própria circulação fetal e da parte metabólica dessa criança, e a gente tem também prejuízos causados na oxigenação cerebral no intraoperatório e no pós-operatório dessas crianças, que vão interferir em estruturas como, por exemplo, a substância branca, e que essas crianças acabam saindo do hospital e não fazem uma ressonância magnética, e o ultrassom não consegue ver a alteração de substância branca. O que isso vai impactar, gente? Vai impactar diversas alterações, tá? Principalmente do ponto de vista cognitivo e até de QI. Então, às vezes, a ferramenta utilizada para avaliar a qualidade de vida talvez precise ser melhor vista, ou talvez ela não seja tão sensível. Por isso que aquele trabalho talvez tenha mostrado que as crianças não conseguiram mostrar que a qualidade de vida delas melhoraram. A gente tem que questionar um pouco qual era o comprometimento do ponto de vista de sequela que essa criança acabou tendo, que muitas vezes é imperceptível. Voltando para nossa dinâmica, né, nosso desafio. Esse nosso paciente, né, ele foi submetido ao programa de reabilitação cardiopulmonar e metabólica, com tudo aquilo que Lívia falou, certo? A gente conseguiu uma boa adesão. Era uma criança que chegou sem um teste cardiopulmonar, coisa que agora a gente tem conseguido melhor chegar aos pacientes com esse teste, né? Mas mesmo assim, isso não foi uma barreira para nós fazer a reabilitação cardiopulmonar e metabólica dele. Essa criança, ela foi reabilitada, certo, gente? E nós conseguimos fazer com que ela subisse essa ladeira sem pagar um mototáxi, sem tirar, né, na verdade, dessa cidadã dinheiro do bolso dela para que essa criança consiga subir, tendo em vista também a condição financeira dessa mãe. E isso nos deixou bastante felizes, e essa criança nos surpreendeu e mostrou assim que essa é a percepção, talvez, que nenhuma ferramenta consiga. Essa familiar conseguir perceber que essa criança consegue transpor barreiras, que muitas vezes o diagnóstico condena ela a ficar o tempo todo parada, porque pode ser que ela tenha algum tipo de intercorrência, mostrando que, como foi falado pelas minhas colegas, que o exercício físico traz mais benefícios do que riscos, tá? Então, talvez eu não consiga representar isso em números, em questionários, mas, mais uma vez, eu levanto. Pela saúde baseada em evidências, esse é o desfecho crítico e importante. Esse menino, ele conseguiu subir essa ladeira de maneira satisfatória, tanto para ele quanto para a mãe. E isso, com certeza, vai melhorar muito a qualidade de vida dele. E é engraçado que ele surpreendeu muito mais a gente depois desse programa, tá? Ele não subiu apenas andando, ele subiu correndo, tá? Com o irmão dele. E hoje ele joga bola, que ele não jogava. Foi liberado para fazer educação física e a gente com certeza conseguiu mudar esse desfecho, e que ele realmente foi traduzido daquelas engrenagens que a gente tanto trabalha na vida desse paciente. Eu queria agradecer a vocês, né, pelo convite e convidá-los para o 20º Simpósio Internacional de Fisioterapia Cardiorrespiratória, Fisioterapia e Terapia Intensiva. Nós três estaremos lá, aguardamos todos vocês, certo? É um evento fantástico da nossa área. E dizer aí para vocês que essa é minha turma, esse é meu grupo, e agradecer bastante a Karine e a Lívia, né, por topar esse desafio, né, junto comigo, e nós estamos aí tentando mudar desfechos usando a reabilitação cardiopulmonar e metabólica, e agradecemos aí com certeza a doutora Sandra, que nos permitiu, doutora Sandra Matos, que nos permitiu sermos voluntários na Casa do Coração. Obrigado. Maravilhoso, né, Marquinhos? É sempre bom ouvir essa história, né? Foi ótimo, né, dividir, sempre é bom, né, falar disso com vocês, é sempre um prazer. A gente tem, acho que só alguns minutos, 10 minutinhos, né, para a gente encerrar, e aí eu vou ver só aqui algumas perguntas, né, todo mundo parabenizando, dizendo que esse vídeo é muito emocionante, e é mesmo, né, esse desfecho desse paciente realmente emociona, né, é isso que a gente espera realmente. É para isso que a gente entende que é o nosso trabalho, que é a nossa reabilitação, né?
Camila Mendes falou aqui que também faz esse tipo de trabalho, né? E eles têm pacientes transplantados, né? Então é bom depois a gente trocar umas ideias, Camila, que coisa boa. E acho que foi ela também que fez uma pergunta, né, sobre se a gente tem o teste de coordenação e equilíbrio, né? Se a gente faz o teste de coordenação e equilíbrio para crianças entre 4 e 7 anos. A gente tem o TUG, né, que serve para avaliar também equilíbrio, e alguns estudos já trazem também que avalia essa questão de membros inferiores para pacientes, mas a nossa referência é de 5 a 13, né, ou para as crianças mais adolescentes, né, de 5 a 18 anos, tá? Mas 4 anos, acho que é um pouco difícil ver um pouquinho desses testes nessas crianças menores, né, nessa população, pelo entendimento, né, pela idade, normalmente se preconiza até os testes sejam feitos a partir de 6 anos, mas a gente já vê alguns testes sendo realizados em crianças menores, né? Eu acho que só para validar um teste em crianças menores depende muito do entendimento, né? Não sei se os meninos querem complementar alguma coisa. Não, acho que é o TUG mesmo que a gente tem usado, né, com esse objetivo. Se a Camila tiver alguma referência, pode aí entrar em contato com a gente, que a gente pode trocar umas ideias, né? E aí, pessoal, mais alguma pergunta? Mais alguém quer perguntar alguma coisa? Tem 10 minutinhos. Todo mundo parabenizando, né? A apresentação. Excelente apresentação de Karine, de Marcos. Joia. Ela tem também bebês, ela usa o Bobat, né? Muito importante, né? Para o desenvolvimento dessas crianças. Uma coisa que o Marquinhos falou interessante nessa questão, a gente percebeu que muitos pacientes com Fontan, por exemplo, eles têm uma alteraçãozinha de cognição, né? A gente não avaliou, né, a nível de psicologia, terapeuta ocupacional, mas são pacientes que a gente percebe que tem um atrasozinho no desenvolvimento motor, né? Um atrasozinho no desenvolvimento cognitivo, né? Esse paciente mesmo era um deles. A gente teve muita dificuldade no início, mas a gente foi entendendo, né, a criança a gente precisa entender, né, e tentar uma forma de atingir, né, e aí depois ele se soltava, mas a gente percebia que ele tinha uma alteração, né, cognitiva, né, ele tinha 15 anos, mas a gente percebia um déficitzinho, né, então, importante aí essa questão do bobo, talvez na infância, né. Isso, Camila, é verdade. Os ventrículos únicos têm estudos que mostram que tem atraso, né? Já começa o atraso do próprio intraútero também, né? O que Lívia falou com relação ao ventrículo único, que é, na verdade, feito para salvar o doente, a gente tem algumas alterações que vão seguir ao longo da vida, né? Isso. E aí a gente pode, do ponto de vista multidisciplinar, evitar isso, né? Como os profissionais da reabilitação. Eu queria perguntar uma coisa também, né? Porque a gente também trabalha em outros serviços e também nós temos nossos pacientes domiciliar. Aí eu vou perguntar para a Karen uma coisa, e Lívia pode complementar. Essa questão da dificuldade de trazer a criança para o atendimento, o que é que a gente, né, pode fazer com relação às terapêuticas, né? Eu acho que a gente podia levantar aqui um pouco essa discussão, né? Eu acho que Karen e Lívia também tem uma boa vivência com outros tipos de pacientes, mas do ponto de vista cardiopata congênita, a gente também pode pensar em outras terapêuticas, algumas tecnologias. Isso, realmente é bem difícil trazer a criança, né? E a gente observou que para o adolescente foi mais difícil ainda, né? Na nossa vivência lá na Casa do Coração, a gente pensou que talvez, né, a criança maior, adolescente, ele tendo um pouquinho de consciência e autonomia, ele iria com mais facilidade, e não, foi bem difícil isso. E, assim, pensando em alternativas, principalmente para as crianças que moram longe, né? A gente é da região metropolitana e a Casa do Coração, ela atende Pernambuco todo, inclusive Paraíba, enfim, uma área demográfica bem grande. Uma das alternativas, né, que a gente tem tentado implantar, tanto na Casa do Coração, que já tem uma realidade de serviço e de trabalho em outros serviços, é a telereabilitação, né? E o que seria essa telereabilitação? É a gente aplicar a mesma avaliação, a mesma prescrição, tudo de forma online, né? Que pode ser feita
né, através de aplicativos próprios que já são desenvolvidos para esse tipo de serviço, ou, de acordo com a tecnologia que cada pessoa tenha, pode ser feito pelos aplicativos que a gente usa para se comunicar, tá certo? Assim, os estudos que tem em telereabilitação já mostram que é seguro, que é eficiente, semelhante à reabilitação física, tá certo? O ideal que a gente gosta de realizar é que pelo menos a avaliação, ela seja presencial, porque na avaliação é que a gente vai saber como essa criança está, é quando a gente faz essa estratificação dos riscos e ver se realmente essa criança, ela tem condições, né, de ser reabilitada de forma online, né, de forma remota, certo? Uma outra forma também é, por exemplo, essa criança vem, passa um tempo com a gente, e aí a gente consegue acompanhar, iniciar, ensinar os exercícios, e após esse período inicial, a gente fazer a telereabilitação. Então, uma das alternativas é a telereabilitação, a própria reabilitação domiciliar também, né? Mas aí seria, se não for na presença do profissional, seria um caso de pós-alta, né? Para crianças que já passaram com um período com a gente de reabilitação, receberam alta daquela fase onde precisa realmente da presença do profissional para que ele possa continuar ativo, né? Para depois disso ser liberado para as atividades físicas, recreativas. É isso. E também, assim, né, a gente tem para a telereabilitação um caminho para manter a adesão, que é uma das coisas que a gente batalha tanto, né, nesses pacientes. Uma das coisas também é tentar fazer com que aquela sessão, né, Lívia, seja lúdica. Isso, a realidade também virtual, né? A gente tem trabalhado com isso também, né? Tem essa questão, porque muitas vezes o paciente falta, como o Karine falou, a gente está tentando implementar a tele, mas aí também essa parte lúdica, né, a gente tem também usado várias realidades virtuais, né, em diversos serviços, e também até as brincadeiras, né, as coisas que também fazem com que fique atrativo para a criança. Isso. E complementar com isso mesmo, Marquinhos, tentar deixar a forma mais lúdica, né? Porque realmente criança nenhuma, né, e nem adolescente, assim, no início da adolescência vai querer estar lá fazendo agachamento, assim, de forma, vamos fazer agachamento, então tudo isso tem que ser de forma lúdica, então a realidade virtual, os jogos, né, brincadeiras, é sempre importante, são sempre alternativas, né? Isso, e se a gente parar para pensar, né, falando em criança, se a gente quer dar retorno de funcionalidade para a criança é brincar, né? Então a gente realmente tem que trazer a brincadeira para dentro da terapia para que a gente consiga fazer essa adesão, né? A Ednelli fez uma pergunta aí, Lívia. Estou vendo. Ela, caso alguém tenha interesse, né, como pode ajudar a manter o trabalho do Círculo Coração? Eita, faltou a gente trazer o QR Codezinho, né? Existe uma forma de doação, na verdade a casa, né, ela se mantém com doação, né, todas as contas, funcionários, né, a gente está até com horários reduzidos, né, de atendimentos, já por conta da, assim, tá com algumas dificuldades, então, tem o Instagram, Marcos, o Karine, para eles seguirem, e acho que tem lá como doar. Isso, acho que você... Vai, Karine. Pode falar, vou só olhar o Instagram para falar o Instagram certo. Tem o Instagram da doutora Sandra Matos, né, Cardiologia Pediátrica Fetal, e a gente também tem a Círculo do Coração no Instagram. Aí, a partir de lá, eles têm um linkzinho, acho que vocês entram e conseguem explorar um pouquinho com relação a isso. Tem camisa para vender também, tem outros utensílios, aquelas pessoas que são de Recife podem também dar uma passadinha lá para adquirir algum tipo de material com a marca do Círculo do Coração, e toda a renda é revertida no cuidado dessas crianças também. E os cursos também, a parte educacional que eles promovem também é justamente para a parte de ajuda da casa. Isso. Acho que tem até o canal do Caduceus no YouTube, então quem quiser acompanhar, tem algumas aulas grátis também. E aí, Lívia? Mais alguém? Estamos a 2 minutos para encerrar a sala. Não precisa se desculpar, Camila. É importante a gente ter essa troca, né? Com pessoas que fazem o mesmo serviço em outros lugares. Isso. Discutir um pouco. Nesses minutos finais a gente agradece, né, pessoal, pela oportunidade. Dizer que nós tivemos aí as nossas redes, nosso Instagram, tudo aí por aí, eu acho que nas apresentações. Isso provavelmente vai ficar gravado, esse material.
E aí a gente está à disposição para qualquer tipo de ajuda, qualquer troca, para aprender mais com vocês, né? E também contribuir de alguma maneira. Obrigado à Regional Pernambuco pela oportunidade de falar desse tema que a gente gosta tanto, né? Que é a reabilitação e ainda mais com cardiopata congênita. Pronto, aproveitando para agradecer também, agradeço o convite, né, Regional Pernambuco, a Sobrafi, e é sempre um prazer, né, estar com colegas aqui muito queridos, dividindo esse projeto que a gente faz, né, o que a gente consegue trazer de reabilitação para essas crianças, e dizer que sigam, né, os Instagrams lá do Círculo do Coração, né, é Círculo do Coração tudo junto, tá, para vocês conhecerem o projeto, a gente está aqui, ó, vestindo a camisa literalmente, certo? Então, a gente está aqui à disposição para o que vocês precisarem e a gente se encontra no Cifid, gente. Foi um prazer. Boa noite. É isso, gente. Prazer. É sempre um prazer enorme, né? Boa noite para vocês e até a próxima. Beijão. Obrigado, Elba, também pela ajuda, tá certo? Agradeço. Uma boa noite a todos. Estou encerrando a sala. Boa noite. Boa noite.